ungindo com poder, é o que luta por nós. Aleluia, erga tuas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. Agradecido seja o Senhor, Pai. Louvado, exaltado por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós como filhos, tudo que temos vivido e alcançado, toda a prosperidade, toda a expansão. A nossa oração nessa manhã é que toda promessa atrelada a este princípio da semeadura venha a se cumprir em nossas vidas, que possamos acessar a bênção que enriquece e não acrescenta dores, que possamos crescer mais e mais para a glória do Teu nome. E nessa manhã fala conosco, exorta-nos, edifica-nos, repreende-nos, direciona-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz, você pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos. Se conta em Mateus 23. Quem está feliz, diga amém. Me ajuda a pregar essa palavra, que ela é boa. Amém, irmão? Dá um glória a Deus aí quando Deus falar contigo. Aleluia. Mateus 23, a partir do verso 1. Estou muito feliz com essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Aleluia. Então falou Jesus às multidões e a seus discípulos. Então falou Jesus às multidões e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chamei vosso pai, porque pai só tem um, que é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Eu vejo no verso 1 a misericórdia de Deus. Eu vejo no verso 1 uma demonstração de amor de Jesus para conosco. A Bíblia fala, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Apesar dos seus discípulos serem aqueles que estão próximos, apesar de seus discípulos serem seus confidentes, ele não tira da multidão o direito de ouvir. Meu Deus. Apesar de ser dos seus discípulos serem aqueles a qual eles explicavam as parábolas, ele não tira o direito da multidão de ser instruída.
Jesus fala com todos. Jesus traz o alerta para todos. Jesus traz a instrução para todos, tanto aos seus discípulos, tanto para a multidão. Ele está ali e ele começa a igualar a todos. Ele não traz uma questão de privilégios. Não, vocês são meus discípulos, então vocês são melhores. Ele iguala a todos. Todos nós aos olhos do Senhor somos iguais. Todos nós aos olhos do Senhor temos a mesma porção, o mesmo acesso. Eu estou aqui, você está aí, mas nós estamos no mesmo ambiente de culto. Amém ou não amém? No mesmo ambiente de adoração, e podemos ter a mesma expressão ao Senhor. Podemos e temos a liberdade para isso, de erguer as nossas mãos e adorar e exaltar. Jesus, ele não limita a sua unção, a sua presença. Eu vou usar essa palavra, suas preciosidades que estão dentro da palavra. Ele não limita a um povo seleto. Ele não limita a um povo exclusivo. Ele fala com seus discípulos e fala com a multidão a mesma coisa. A palavra é para o rico e para o pobre, é para o magro, para o gordo, para o alto e para o baixo. Aleluia! Deus não faz distinção de pessoas. Ele começa a trazer um alerta. Ele está numa igualdade com todos e começa a trazer um assunto de desigualdade. Ele traz uma balança equilibrada para trazer um assunto de desequilíbrio. Quem está comigo, diga amém. Ele está sendo equilibrado, ele não escolhe pessoas, mas ele vai tratar de um assunto de desequilíbrio. Isso me choca. A nossa geração, ela muitas das vezes não consegue ter equilíbrio para falar de desequilíbrio. A maior deficiência da nossa geração é no exemplo que tem que ser tomado, ser feito. Nós falamos muito e fazemos pouco. Nós, contra mim eu falo, amém, irmão? A palavra dói primeiro aqui, ó. Nós somos os maiores exemplos. Jesus, em um dos seus sermões, o mais conhecido como Sermão da Montanha, ele fala no capítulo 7 de Mateus: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Porque à medida que tu vai julgar, tu também vai ser julgado. E olha, digo-te mais: tira primeiro a trave do teu olho. Confere a tua vida. Confere as tuas motivações. Confere o teu comportamento. Depois tu olha para alguém. Depois de você conferir a você, e você vai e alerta alguém. Poxa, aquele irmão é mentiroso pra caramba. Eu vou corrigi-lo, mas talvez você seja tanto quanto ele. Ou que fulano é falso, fulano é falsa. Preciso alertar. Mas talvez você seja, eu seja tanto quanto ele. Então Jesus, ele vai trazer de uma forma equilibrada um assunto sobre desequilíbrio. E aonde está o desequilíbrio? É que na cadeira mais importante da sinagoga, na cadeira considerada do legislador, isso é lindo, irmão, olhe para mim por favor,
Por que ele fala cadeira de Moisés? Porque o objetivo era a cadeira de Moisés, porque ele era tido como o legislador, ou seja, aquele que julga o povo. Caifás, ele se torna enciumado pelo fato das pessoas começarem a falar que Jesus era justo, porque só quem queria ser chamado de justo era ele. Eu que julgo o povo na justiça de Deus, eu que conheço sobre isso, meu Deus. Então a cadeira de Moisés, ela era cobiçada, porque todo mundo queria um título de justo. Diga para mim, Rafael, todo mundo queria ter um título de justos. Diga para mim, Rafael, sabe o que é lindo? É que nós somos chamados como justos de Deus, não por nós, não pelas nossas obras, é porque o sangue dele nos justifica. Somos justificados pelo sangue de Jesus. O diabo, quando pergunta, tem que morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Está na tua palavra, cédula de dívida paga. Sabe por que ele está vivo? Está aqui, ó, o sangue. Jesus mostra as mãos. Meu Deus. Com tudo isso, por que ele está feliz? Olha as mãos. Quem tentará acusação contra um eleito de Deus? É Deus que o justifica. E quem vai se ousar condenar? Foi Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está aqui para advogar a tua causa. Filhinho, eu vos escrevo essas coisas a fim de que não pequeis. Mas se vocês pecarem, quem conhece Bíblia, diga amém, dá um glória a Deus aí. Saiba que vocês têm um advogado. Todos queriam a cadeira de Moisés para serem considerados justos. Aí Jesus fala assim: na justiça deles, dos escribas e dos fariseus que almejam essa posição, fazei, olha a instrução, fazei e guardai tudo quanto eles disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Atam os fardos pesados e difíceis de carregar, põe sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Há um alerta de Deus para nós. Nós vivemos no mundo hoje uma crise política terrível. E glória a Deus que nos nossos G6 estamos falando de política. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vemos escândalos em vários lugares e em todas as esferas, principalmente na esfera religiosa. Algumas pessoas estão até abandonando a sua fé por verem que a sua igreja foi citada em um escândalo. Algumas pessoas olham e não percebem que cada vez mais a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas é interessante que a igreja, ela tem um papel fundamental em trazer uma correção para esta geração. Só que nós não podemos, quanto igreja, ter um comportamento farisaico. Não podemos, quanto igreja, ter um comportamento como o dos escribas. Não podemos ser um povo que temos a instrução, a palavra, a revelação, mas não tem experiência. Um povo que diz não rouba, mas é ladrão. Não peca, mas é adúltero.
Não minta, mas é mentiroso. O que nos mantém com a identidade de filhos de Deus é exatamente aquilo que nós decidimos viver e permanecer vivendo. Porque não me vale ter uma instrução, preste atenção. Se eu trouxesse um escriba, se eu trouxesse um fariseu aqui, e você nem soubesse, eu vou usar essa expressão. Está aqui, nada contra, está aqui o fulano de tal, nosso irmão, conhece da palavra, copiou, fez, escreveu bíblias de estudo. Está aqui o Russell Shedd. Uau! Está aqui conosco John MacArthur. Receberemos dessa manhã o Champlin, um dos maiores comentaristas do Antigo e Novo Testamento. Não estou acusando eles de nada, meu irmão. Mas quem é ele? Eu estou aqui para julgá-lo? Não. Mas o que ele fala? Eu vou absorver. Eu vou reter o que é bom. Sim ou não? Porque homens falam coisas de homens. Homens falam coisas de homens. Nicodemos era mestre da lei. Aleluia. E quando Jesus foi falar com ele não entendeu nada. E Jesus disse: eu estou sendo o mais natural possível contigo. A igreja, ela não pode crescer somente na informação. A igreja, ela tem que crescer em vivência, em experiência. Jesus cura, como é que tu sabe? Eu já fui curado por ele. Jesus transforma, como é que tu sabe? Ele transformou a minha vida. Quando a gente olha para alguém e fala assim: Deus é capaz de te tirar desse lamaçal, como é que tu sabe? Um dia eu estive no teu lugar. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus não nos chamou para nós ficarmos aqui sentadinhos nesse domingo e receber uma informação e uma direção, pegar essa informação e essa direção e colocar no bolso. Viver. E será que se hoje ouvires e praticar, guardar, tanta coisa vai acontecer na tua vida. Mas você não pode ser alguém que tenha instrução e diz: olha, no meu ponto de vista é isso, biblicamente é isso, mas eu faço isso. Ai, meu Deus. Será que realmente eu pratico isso? Antes de eu abrir a minha boca para falar, quem sou eu? Porque nós queremos julgar os outros, a santidade dos outros, mas na verdade todo aquele que fala da palavra precisa primeiramente viver aquilo que fala para depois falar. Quem está comigo diga amém. Imagina você um pai sentado no sofá com um cigarrão na mão. Olha, meu filho, não fuma, que isso faz mal. Imagina você um pai que bebe todo dia, está quase virando gênio, entrando dentro da garrafa. Meu filho, não te envolve com álcool, porque isso aqui faz mal. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Qual autoridade este pai está passando? Estou falando de coisas carnais, mas vamos falar de espirituais. Meu filho, você tem que orar. Já pensou se o teu filho é atrevido e fala assim: mas eu nunca vi o senhor orar, pai? A mãe: minha filha, você tem que orar. Mas mãe, a senhora ora? Já pensou se a pergunta volta?
Já pensou se Deus na hora dá uma sabedoria para a criança? Mãe, mas a senhora é de oração ou a senhora apenas faz uma oração? Senhor, me protege, me guarda e me abençoa. Porque o que a senhora está me instruindo não está batendo. Quem está comigo, diga amém. Tudo que eles falam, disserem, guarda. Mas quanto ao comportamento, quanto ao que eles fazem, não imita não. Olhe para mim. Mateus 24 fala que nos últimos dias se levantariam muitos falsos ensinadores. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que eles vão enganar a muitos. Eu vou falar até no presente, porque a Bíblia está em 3D para nós. A gente já está vivendo a profecia. Nem toda igreja que se abre, nem todo ambiente que se diz de Deus é de Deus. Seja inteligente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todo pastor é pastor. Seja inteligente. Eu já falei, tem gente que não é profeta, é pateta. Tem gente que não entrega palavra profética, é palavra patética. Tem diferença. Quando a gente olha para o que está acontecendo, isso não pode nos escandalizar. Pelo contrário, apesar de ser antagônico, mas isso deve nos alegrar. Todas as vezes que Paulo vai falar da volta de Cristo, ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ai meu Deus, vai ter. Ai, quando tiver paz e segurança, vai vir repentina destruição. Vai ser terrível. Mas consola um ao outro com essa palavra, porque significa que ele está vindo. Ai, vai se levantar falsos ensinadores, vai se levantar reino contra reino, nação contra nação. Vai ser terrível. E uma das coisas que marcam é: uns escandalizarão os outros, mas aquele que permanecer firme, aleluia. Você que é puro, continue. Santo, continue. Santifique-se mais. Continue fazendo isso. Meu irmão, nós pertencemos a uma igreja, a uma denominação. Mas na boa, com muita sinceridade, eu falo isso desse altar que é santo. Eu não respondo por um lugar a não ser aqui, ó. A responsabilidade da Esté não é do pastor Fábio que está ali atrás, nem do pastor Romeci. São pastores nessa casa, mas a responsabilidade dela, porque ela é minha filha, é minha. Quem está comigo, diga amém. Não importa quem caia, o que importa é que você está cuidando para não cair. Meu Deus. Não importa quem escandaliza, o importante é que você está se cuidando para não ser escândalo. Que palavra maravilhosa! Não importa quem traia, o importante é que você está vigiando para você não trair. Não importa quem tem uma família e não cuida, o que importa é que você está cuidando da tua. Quando Deus te permitir amar, orientar, direcionar, você faz. Mas é interessante quando nós olhamos para isto aqui, e muitas das vezes começamos a refletir que esse fariseu e esse escriba somos nós. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Quem acredita que ela é a verdade absoluta, diga amém. Quem acredita que toda promessa dela literalmente se cumpre na nossa vida, diga amém. Então você precisa olhar os contrapontos. Você vai crescer hoje. Até eu vou sair daqui com 2 metros de altura. Fala assim para mim, Rafael, vamos pensar juntos? Fala, Rafael, vamos pensar juntos? Deus falou para Josué: medita na minha lei de dia e de noite, para que tu prospere no teu caminho. Vem comigo, diga assim: Ezequiel
falou disso também. Ele disse que árvore plantada junto a ribeiro das águas é alguém que medita na palavra. Diga, Salmo de número 1 fala também que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, porque nós seremos como árvore plantado. Fala comigo. Ou seja, quem medita de dia e de noite vai ter um cuidado especial, direto de Deus. Fala de novo, quem medita na palavra de dia e de noite vai crescer mais, vai ser mais nutrido. Agora fala para mim, o que dizer de um escriba que medita de dia e de noite, mas não tem fruto? De um escriba que copia todo dia, toma banho, troca a pena para escrever o nome de Deus, é zeloso, mas é enganador. Raciocina comigo, porque Jesus está falando de uma pessoa que não só medita como copia. Jesus está falando de uma pessoa que não só medita, mas troca de pena, toma banho, é santidade. Ai, 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 ai. Linho fino, bordado de linho azul, estola sacerdotal, pedras preciosas no peito, pomposo, ai, 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 usando grife, maravilhosamente bem, chegando de Tesla, sei lá em que carro, sendo ovacionado por todos. Mas é alguém que literalmente, quando fala sobre meditação, ele medita, não só medita como escreve. Mas Jesus fala assim, olha, ele está falando, que ele fala, ouçam, não só ouçam como guardem, mas nem tudo aquilo que reluz é ouro. O que ele faz, não façam. Ele está até falando da palavra, dos oráculos. Ele está dizendo verdades, tá? Mas o peso colocado nessa verdade só serve para os outros, para ele não. Mas o que ele está dizendo sobre oração, santidade, jejum, é para os outros, para ele não. Eles querem ser ovacionados. O que movimenta eles? Elogios, bajulação. O que movimenta eles? Palavras de afirmação. Você é bom, você é justo. Uau, tu prega muito. Nossa, quando tu ora, a enfermidade se assusta e sai. Como diz o mineiro, nu. Que oração poderosa. Uma vez eu fui orar por uma irmã, ela disse, pastor, você vai orar por mim, mas eu quero uma oração poderosa. Irmã, não sabia que existe oração fraca. Sério mesmo, aconteceu. O que você tem? Eu estou com uma dor de cabeça terrível. Eu falei, dor de cabeça, em nome de Jesus, sai. Já, pastor? Já. Queres que eu enfeite o pavão? Tu acha que é pelo meu enfeitar a oração que tu vai ser curada? Quando Jesus quer. Teve cura que ele nem orou. O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, então vê, ué. Mulher só tocou nele. Olha, o meu servo está lá no Brasil e eu não sou digno nem que tu pegue um voo e vá em casa. Basta uma palavra, ele vai-te em paz. Tu quer uma palavra? Jesus não falou assim, Deus, meu Pai amado, visita um servo desse centurião lá. Não, ele falou, vai em paz. Já foi. Só por causa da tua fé ele já está curado, pode ir. Aleluia. Mas nós queremos o enfeite. A gente gosta do peraí que eu vou levitar. Agora eu vou orar por você. Pastor, quero sentir o poder de Deus. Então vem cá. Lá vai eu. Pera, calma, senão... Às vezes eu fico pensando o que Naamã sentiu uma vez, 2 vezes. Ih, rapaz. 4, 5.
6, 7. Meu Deus, fui curado. Opa, que é isto? Eu imagino, porque às vezes no caminhar você nem percebe, no adorar você nem percebe. Ele vem, toca, cura e tu nem percebe. Ele vem, tira e tu... Não estava me abaixando, agora eu estou. Ih, meu joelho estava ruim, não está mais. Nem percebi. É assim. É assim. Tem pai aqui? Diga amém. Se você não faz, não coloque um peso sobre seu filho. Seja primeiro o exemplo. Se você não vive, não instrua. Ai, dói, mas é a verdade. Quem gosta de comer sushi aqui? Eu acho muito legal quando alguém ama e chega assim: pastor, fui num lugar ali, que quando você prova, experimenta, você fica doido. Muito bom, o senhor tem que ir lá. Irmão, quando você prova o poder de Deus, você fica agoniadinho para compartilhar. Ai, eu estava no quarto ontem. Porque não vale a pena chegar aqui e falar assim: segundo o léxico Strong, grego, português, hebraico, português, essa palavra aplicada, que significa não sei o que, não sei das coisas, é bom, é instrução. Mas quando alguém fala assim: eu estava no quarto ontem, tive uma convicção de Deus, com a Bíblia aberta, olhando para aquele texto, o Espírito Santo me deu uma instrução. Irmão, é diferente. Quando você ouve o testemunho de alguém que fala uma experiência que teve, segundo aquilo que leu, aprendeu e acessou, é diferente. Sabe qual foi meu pior erro como pastor em toda a minha vida? Foi querer estudar para pregar. Foi meu maior erro. Eu me tornei uma máquina de escrever sermão. Qual é o tema? Me dá 10 minutos, o sermão está pronto. Quantos tópicos tu quer? Mas quando você fala o que você vive é diferente. A igreja, ela precisa trazer para o mundo a experiência que ela vive em Deus. Só quem tem autoridade para falar de dependência de Deus nessa terra é a igreja. Porque a igreja caminha literalmente na dependência. Ele fala, não dá GPS, ele só diz vai. E a igreja vai. Estende a mão. E a igreja estende. Abre a boca e profetiza aos ossos. A igreja faz. Não, mas tem um texto em Ezequiel que fala do vale de ossos secos, muito bonito. Mas tu já profetizou no vale que você se encontra? Ou você é alguém que conhece da palavra só para colocar peso nos outros e não move nem com o dedo? Eu estou pregando para a nossa geração. Quantos coaches estão se disfarçando de pastores porque falam bem? Nada contra o coach. Se tiver alguém aqui, Deus te abençoe, que Deus te use para treinar profissionais, para trazer uma alta performance para profissionais. Mas no que tange a igreja, não tem como eu administrar as coisas celestiais com estratégias terrenas. Perdona-me, não tem como, é impossível. Que Deus te use de uma forma poderosa. Eu como igreja, eu tenho que discernir aquilo que é e aquilo que não é. Não é qualquer pessoa que fala bonito que eu vou... Não, isso aí é santo. Aí o cara cai e você fica... Oh. Não, esse aí é cheio de Deus. Irmão, olha para alguém e diga: não seja ingênuo. Diga mais uma vez. Outra vez.
Não seja ingênuo. Quem olha para mim a primeira vez acha que eu sou brabo porque minha cara fica franzida, mãe. É a velhice que está chegando. Engilhando tudo. Aí parece que eu estou chateado. Mas eu sou uma manteiga. Eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar. Só que tem pessoas que são carracudas, iracundas, pessoas amargas e disfarçam sorriso. E nós somos enganados. Para corroborar com esse texto aqui, confirmando esse texto que Jesus está falando, Paulo vai trazer uma instrução a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3. Eu não preciso ler ele todo, lê na tua casa. Mas ele vai trazer algum perfil, ele vai trazer características de pessoas que se enquadram nisso. Só que quando ele termina essas características, cobiçosos, amantes dos deleites, traidores, obstinados, infiéis, caluniadores, quando ele vai concluir todas as características dessa pessoa, que ele está falando da última hora, que ele diz: Timóteo, nos últimos dias haverão tempos difíceis, trabalhosos, e as pessoas serão amantes de si mesmas, Timóteo. De si mesmo. Elas vão se assentar nas principais cadeiras, porque elas são amantes de si mesmo. Tudo que elas vão falar é referente a elas mesmas. Toda a intenção do coração é o engrandecimento dela mesma. Não, eu vou pregar dessa forma que todo mundo vai ver que eu sou bom. Meu Deus. Aí lá no final ele diz assim: mas cuidado, porque eles têm aparência de piedade. Parece. Eu volto à instrução. Nem tudo que tem uma placa Igreja do Avivamento é avivado. Igreja da Restauração é restaurada. Pode ter um doente pregando querendo curar pessoas. Pode ter um psicodoido com o microfone na mão querendo direcionar pessoas. É verdade, irmão. Pode ter alguém que é totalmente psicopata e está adoecendo uma multidão. Mas como a palavra de Deus diz, meu povo é destruído. Por quê? Por falta de conhecimento. Olha para alguém e fala: leia a Bíblia. Quanto mais instruído você for, melhor. Mas não só leia, viva, pratique-a de dia e de noite. Aparência de piedade, fariseu, escriba, atando fardo pesado na vida dos outros e não faz. Pratica boas obras para serem vistas pelos homens. Cadê a Yolanda? A gente vai entregar a cesta básica, vou filmar do início ao fim. Olha o que a gente está fazendo. Uau! Para com isso. Né, Yolanda? Não precisa. Afinal, o ensinamento diz: dá com a direita. Não estou falando de partido político, mas não deixa a esquerda ver. Não estou falando de partido. Ninguém precisa saber, porque tudo que tu faz em oculto, o Pai te recompensa publicamente. Tu não precisa ficar nas ruas praticando boas obras. Você pode ver a maioria das pessoas que são influencers, elas fazem questão de filmar. Parei aqui no semáforo, olha a pessoa ali jogada no chão, dei para ela R$50 para ela comprar uma coxinha e um caldo de cana. Meu Deus. Eles alargam seus filactérios. Você sabe o que significa isso aqui? Alargar seus filactérios? A bolsinha, a caixinha que eles tinham, os pergaminhos guardados, eles alargavam para dizer que o conteúdo deles era maior, que eles eram muitos conhecedores. Então eles alargavam seus filactérios, porque quando ele andava, trazia a ele uma pompa. Olha o tamanho do filactério daquele homem. Olha o que está no braço dele lá. Rapaz, esse homem tem ali um manto
escondido. É muita escritura naquele filactério. Aquele homem come Bíblia. É uma Bíblia ambulante. Mas ele traz o alerta e depois ele diz: vós, meus discípulos e multidão. A cultura do céu, ela é muito explícita na Bíblia. Jesus nos traz um direcionamento tão maravilhoso e fantástico. Isso traz a nós cura, leveza, e nós conseguimos caminhar de uma forma tão saudável, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Ele fala: vós, discípulos, multidão. Não queiram esse título e serem chamados de mestre. A motivação do coração deles é totalmente errada. Olha, mestre é só o vosso mestre. Está aqui, mestre é só o vosso mestre. Para de querer ser mestre dos teus irmãos. Para de tentar almejar. Ouça o seu mestre. Aleluia. Que maravilha. É Jesus vindo à terra, começando e aperfeiçoando. Ele começa, traz a instrução, deixa os princípios bem claros, e o Espírito Santo vem explicando. Olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar. Não falará nada de si mesmo, mas falará de tudo quanto ele ouve diante do Pai. A ele ouvis. Ouçam ao Espírito Santo. O mundo não pode conhecer ele porque não vê, mas vocês o conhecem porque ele está em vós. Dá glória a Deus por isso. Vocês conhecem. Como ele está em vós, ele vai guiar. Em toda oração pede para ele te instruir. Em toda oração pede para ele te ensinar. Em toda oração pede para ele te dar capacidade de discernir. Peça para ele, meu Deus, porque ele está disponível para todo mundo. A ninguém chamei de pai. Pai é só um, é aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guia, porque quem aplana os caminhos é o Cristo. Quem aponta o novo e vivo caminho não é você, é Cristo. O único guia que nós temos é o Cristo. Hebreus capítulo 12 fala: olha para ele, ele é o autor e consumador da fé. Olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Aqui nos arrebenta. Mas o maior dentre vós será servo de todos. Eu lembro uma vez numa sala de seminário teológico. Eu acho que eu estava cursando básico em teologia na época. Aí foi um pastor que começou a perguntar. A disciplina era ética cristã. O que nós pensávamos da nossa vocação? Aí ele colocou um primeiro nome no quadro: irmão. Quem se sente que nasceu só para ser isso, o irmão de alguém? Eu achei estranho. No nosso contexto assembleiano da época. Aí ele colocou embaixo, que na minha época era assim: auxiliar, embaixo do irmão. Depois ele colocou obreiro, embaixo do auxiliar. Embaixo do obreiro ele colocou diácono. Embaixo do diácono ele colocou presbítero. Embaixo do presbítero ele colocou evangelista. E embaixo do evangelista ele colocou o pastor. E eu, curioso, falei: pastor, não é ao contrário?
no evangelho nós não vamos subindo os degraus? Ele falou, não, é descendo mesmo. Quanto maior a responsabilidade que Deus te entrega, mais servo tu te torna. Jesus nos ensina que nós fomos chamados para ser servos de todos. Aparentemente, nos olhos humanos, tu é o maior, mas na verdade, no reino dos céus, na cultura do céu, tu é o menor. Por isso que Jesus veio para servir, não para ser servido. Não é almejar títulos humanos e se achar maior do que todos, porque quanto maior é a responsabilidade, mais servo de todos você se torna. Aquilo me chocou de uma tal forma, porque na minha visão humana era um crescimento. Só que no contraponto é tão lindo, porque quanto mais você desce, mais você cresce. Aleluia. Quer ser o maior, seja o menor, porque os últimos serão os primeiros. É só Deus para nos fazer entender isso. Não se exalte, porque todo aquele que se exaltar, disse Jesus, vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha, hoje a gente precisa ler Bíblia, porque nós falamos humilhados serão exaltados. Não, é aquele que se humilha. É aquele que se humilha, não é o humilhado, é aquele que se humilha. Eu não vejo aqui anjos, não vejo demônios, nem quero senti-los. Não preciso disso para crer. Mas se eu caminhar em obediência a uma coisa, eu sei com a minha convicção, o inferno estremece. Deus dá ordem aos anjos a meu respeito, eu não quero sentir eles. Eles que me livrem. É o papel deles. Mas o meu interesse é sentir o Espírito Santo, é sentir Deus. Quando Jesus nos visita e faz morada de uma forma tão extraordinária, nós começamos a expressar aquilo que Ele é, nós nos tornamos obedientes, servos, amorosos. E sabe o que traz cura para alguém? É a tua atitude de amor. Tem muita gente que foi ferida com palavras, e quando você se aproximar dessa pessoa e começar a liberar palavras de amor e abraçar. Sabe, quando eu olho para um casamento, às vezes eu olho, tem nada a ver um com o outro. Um foi criado num lar totalmente bruto, o outro foi criado num lar todo amorosinho. E de repente aquele que é bruto não tem amor para aquele que precisa de amor. E aquele que tem amor, o bruto acha que ele vai responder com brutalidade. O que tem amor responde com mansidão. Quem está comigo diga amém. Deus nos estabelece em lugares diferentes para que a nossa postura venha literalmente contagiar e mudar aquele ambiente. Olha, irmão, não, por favor, não é vergonha falar para ele que eu não estou. Não, eu não minto, querido. Eu não minto. Como é que eu vou fazer para dizer aquela situação? Não, eu vou contar que aconteceu assim. Não, eu não minto. Eu vou falar a verdade. Porque não vale a pena eu dizer para o meu filho e para minha filha, não mente quando eu minto. Não, eu não quero ser o privilegiado de todos. Eu não quero que você me faça feliz. Deixa eu te fazer feliz. Aleluia. Imagina eu olhar para você e falar, eu quero te servir. Aí tu olha para mim e fala, não, eu quero te servir. Não, mas eu quero te ajudar. Aí tu olha e fala, não, eu quero te ajudar. Olha como o mundo seria. Ninguém querendo ser melhor ou maior que ninguém.
Imagina, servo de todos. Imagina você como um crente que não somente lê, mas vive. Um crente que é flexível e compreende. Eu oro para que você seja livre da síndrome de tratar todo mundo de fora bem e os de casa mal. Quando o filho do outro quebra um copo na nossa casa, é uma criança, quando é o nosso filho espanca. Seu burro! Mas com o filho do outro, é só uma criança. Recebe uma visita em casa, faz tudo para a visita, mas para o marido não quer fazer nada, para a esposa não quer fazer nada. Oh, meu Deus. Tudo começa em casa. E o que tu faz em casa reflete na multidão. Ninguém consegue esconder uma dupla personalidade por muito tempo. Pastor, qual é o intuito dessa mensagem? É você refletir nas tuas motivações. Não olhe para a Lagoinha sendo atacada. Não olhe para o pastor André Valadão sendo atacado. Uma coisa é certa, nós como igreja oramos pelo nosso pastor. E se ele estiver errado, ele paga. Amém ou não amém? Mais nada. Quem erra que arque com a sua consequência. Foi você que errou? Ora por ele. Agora eu vou para a internet. Não. Eu tenho uma esposa para servir. Quer almoçar, meu amor? O que você quer comer hoje? Eu não sei cozinhar, mas eu te ajudo. Corta uma cebola. Amém, irmão? Você tem uma casa para cuidar, você tem filhos, você tem um maridão bonitão do teu lado, cheiroso, dá um cheiro nele aí. Cadê você, esposa? Olha isso, meu Deus. É ser servo. É sair do quarto e compartilhar o que Deus falou na palavra. E depois de compartilhar, dizer: vamos viver isso. Vamos começar hoje. A euforia do culto foi gostoso. O pastor correu, hoje nem estou correndo tanto, estou tranquilo. Glória a Deus por isso. Nossa, que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Uau, que louvor, uau. Mas e aí, para viver? Bora. O culto já está acabando, mas significa dizer que eu vou ter que praticar o que eu ouvi. Vamos para cima. Viver essa palavra sem botar fardo das pessoas. Bora viver, bora viver. Aleluia. Meu Deus. Quem somos nós? Alguém que medita de dia e de noite? Alguém que olha para a Bíblia só pela promessa? Alguém que olha para a Bíblia só para ver uma porta aberta? Alguém que olha para a Bíblia só para ganhar um carro? Alguém que olha para a Bíblia só para ganhar uma casa? Alguém que olha para a Bíblia só para ser curado? Alguém que olha para a Bíblia só porque Deus faz isso, Deus faz aquilo, Ele abre o céu, Ele isso, Ele... Não. Ame. Meu Deus. É isso. Quem está comigo, diga amém. Fique de pé. Vamos nisso mesmo. Gostei disso aí. Aleluia, aleluia. Fale com Ele, coloque a mão no seu coração e comece a analisar você mesmo. Continua. Oh, aleluia. Fale com Ele. Comece a dizer: eu não quero ser alguém que só conhece, eu quero ser alguém que vive. Eu quero ser alguém que vive. Meu Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada assim. Ó fiel Senhor, com seus olhos fechados. Tudo sabes em mim, quando sonda o meu coração.
e tudo podes ver bem dentro de mim. Há uma só verdade. Diga para ele: pois quando tu me sondas, meu Deus, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Diga mais uma vez, diga para ele: eu sei que a tua fidelidade, vamos. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, diga, me enchem da tua paz. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tu sabes muito bem. Só tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu se importa, Deus. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. És tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. O que queremos todos os dias, Senhor, evidenciar é uma essência do céu e não terrena. Livra-nos, Pai, das nossas justiças. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Há muitas pessoas, Pai, que muitas das vezes querem sair do poço, mas elas mesmas se acusam. Tua palavra diz que os homens pregam a sua própria benignidade, mas o homem fiel, quem o achará? Mas eu te louvo porque, segundo a tua palavra em Gálatas 5:22, um dos frutos do Espírito Santo é a fidelidade. E se o Espírito Santo habita em nós, eis aqui os fiéis do Senhor, filhos e filhas amadas nesse ambiente, fiéis à tua palavra, fiéis aos teus princípios, que não negociam a sua fé, que não negociam aquilo que o Senhor deixou. Fortaleça nossos passos, Pai. Fortaleça a nossa mente e nosso coração, para que nós venhamos estar nos teus caminhos, vivendo a tua palavra dia e noite, todo o tempo, que nós possamos expressar com nossas atitudes, Senhor, aquilo que o Senhor deixou para nós vivermos.
Não queremos abandonar, não queremos abandonar o primeiro amor. Oh, meu Deus, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse aconchego, obrigado pelo teu afago. Obrigado, Jesus. Obrigado por trazer a nós cura nessa manhã. Todos os dias da nossa vida, Pai, nós iremos compartilhar aquilo que temos vivido com o Senhor no secreto. Dai-nos profundidade das Escrituras, mas profundidade de experiências também. Dai-nos profundidades, Pai, de interpretação da Tua palavra e também vivência. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa família seja marcada pelo amor, pela compreensão, pela resiliência. Que haja expressões de adoração dentro desse lar. Que haja cada vez mais, Senhor, mutualidade. Que haja uma disposição de perdão, de reconhecimento. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser igreja, não somente aqui nesse prédio, que possamos ser igreja em todo o ambiente que nós estivermos, Pai. Obrigado por essa manhã. Antes de eu encerrar, se tiver alguém aqui que tem um sentimento no coração que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar hoje, sai do teu lugar para eu orar por você. Se tiver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, para Ele conduzir teus passos, tua mente, toda a tua trajetória. Se você foi tocado por essa palavra e não quer mais ser a mesma coisa, não quer viver mais nesse nível que você está, você quer algo além, esse além só Ele pode te dar. E se assim você sente no coração, sai do teu lugar para eu orar por você. Amém, irmão. Aleluia, aleluia. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu direcionamento. Obrigado por tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Estamos saindo da tua casa, mas não da tua presença. Continua a manifestar em nós cada vez mais o teu poder. Continua a manifestar em nós o teu amor, a graça do teu Filho amado Jesus, as doces consolações do Espírito Santo. Nós declaramos que acessaremos através da tua palavra a semana mais extraordinária da nossa vida, cheia de experiências com o Senhor, para a glória do teu nome. E a igreja de Cristo diz, a igreja de Cristo diz, aplauda o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Abraça essa pessoa e diga: te prepara para um nível de conhecimento e vivência para a glória de Deus.